Nós leremos do verso 57 ao verso de número 62. Lucas, no capítulo 9, nós leremos do verso de número 57 até o verso de número 62. O texto bíblico nos dá a proposta desse tema nesta noite. Quero te seguir, mas vamos todos ler juntos? Será projetado? Verso 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, o homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Verso 58. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves no céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: siga. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Verso 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Jesus, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Só pegar essa Bíblia aqui de cor marrom, a gente propõe uma versão e eu li numa outra versão aqui na Bíblia. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? O texto fala sobre a expressão seguir. Jesus chama alguns homens para segui-lo e Jesus... E alguns homens se voluntariam nesse texto para seguir a Jesus. Quando você ouve a expressão seguir a Jesus, ou melhor, seguir, hoje em dia, se você está atualizado com este mundo, a palavra seguir tem a ver com rede social. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, até o WhatsApp, de certa forma, é também uma rede social. Então está um seguindo ao outro. Está todo mundo seguindo todo mundo, na medida do possível. Existe hoje os digital influencers, um termo inglês bonito, cunhado, para essa expressão. São pessoas que influenciam a sociedade através das redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, ou algo do tipo. Semana passada eu participei de uma clínica de pastores, Irmão Jesus da Bapuana, e um pastor estava comentando que no Rio de Janeiro, na igreja na qual ele faz parte, a sua filha decidiu namorar. E aí, então, fizeram todo o protocolo cristão correto, eles conheceram os pais do garoto e vice-versa, e houve o diálogo, houve uma investigação, e o pai autorizou a sua filha a namorar com aquele menino. Então, sábado foram ao shopping, passear no shopping. E aí, andaram de mãos dadas, tudo muito bonito. Mas aí alguém perguntou para o casal: vocês estão namorando? E eles disseram: não, nós não estamos namorando ainda não. Mas ué, por que vocês não estão namorando? Porque ainda a gente não postou na rede social. Enquanto não postar na rede social, nos dias de hoje, não está valendo. É como se fosse o cartório do mundo hoje, é a tal da rede social. E me lembra de um outro fato interessante. Um membro de uma igreja muito motivado, recém-convertido, que também é o tal desse digital influencer por aí, canal no YouTube, canal no Instagram, canal no Facebook. Chegou para um pastor muito antigo, já de muito tempo de ministério, um pastor que usava aquele tijolão ainda de celular, não tinha acesso à rede social. Ele falou: pastor, para a igreja crescer, a gente precisa ter rede social, a gente precisa ter Instagram, Facebook, um canal no YouTube para poder mostrar as mensagens da igreja, se possível, transmitir ao vivo os cultos da igreja. O pastor: não sou dessa época, não sou disso. E o jovem insistia. Todo domingo ele encontrava com o pastor e falava dessa proposta das redes sociais. E aí o pastor, então, pastor fervoroso, homem de Deus, entrou no seu quarto, foi orar a Deus e foi orar em relação a esse negócio de rede social, que ele não conhecia ainda. Então, orando a Deus, Deus deu um versículo para ele, um versículo bíblico, e ele respondeu a esse jovem: ô jovem, quem está na rede social está em pecado, está no erro. E aí lançou esse versículo aí, que vai ser projetado.
No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Bem, eu não sou bom de piada, não, meus irmãos. Na próxima vez eu vou tentar não brincar com isso aí. Mas as redes ali eram redes de pesca. O pastor tentou fazer com que o jovem desistisse das redes sociais e seguisse a Jesus. Meus irmãos, as redes sociais hoje e o celular é uma maior distração que nós temos no nosso dia a dia. Falemos a verdade. No Instagram, se você procurar lá, tem até os minutos diários ou as horas diárias que você passa ali com o dedinho rolando e vendo as coisas. É uma distração excepcional. Antigamente, que na minha época ainda distraía mais era a televisão, tinha que esperar o programa. Ontem, ou hoje, ontem a minha filha deu um desenho pelo YouTube e aí passou na Bandeirante, na TV. E aí ela falou, ué, pai, o desenho não volta, o desenho não volta. Não, filho, na TV tem um tal do comercial, coisa que antigamente a gente esperava para voltar e assistir. E hoje a gente nem tem mais esse tempo, a gente clica no YouTube e na hora aparece tudo. Vivemos na era do imediatismo. Então, esse texto bíblico é um texto de transição. Transição. Jesus, até o capítulo 8, está na Galileia, operando milagres, fazendo algo maravilhoso do seu ministério, mas há uma transição, e eles começam a andar pelo caminho, como diz o verso 9, eles descem da Galileia para Jerusalém. E Jesus, na sua sabedoria, ele chega até Jerusalém sabendo que estava por vir e para acontecer. Mas está lá andando pelo caminho. Eu ia projetar um mapa, eu ia pedir a Lorena para projetar um mapa, mas se não der, tudo bem. Eles descem, o texto anterior ao que nós lemos fala que Jesus queria passar por Samaria, os samaritanos, mas não consegue passar porque há resistência dos samaritanos. Então, Jesus atravessa um caminho muito mais longo do ponto de vista geográfico, eles dão uma volta para chegar até Jerusalém, porque vocês sabem muito bem, samaritanos e judeus não se davam a ponto de um não entrar no território do outro. Então, Lucas está relatando isso, e Jesus está começando a testar os seus 12 discípulos, depois dos seus 70 discípulos, testar de diversas formas, e no ministério de Jesus ainda ele está recrutando novos discípulos. Esse é o momento aqui que se passa pelo recrutamento de Jesus para que essas pessoas possam seguir a Jesus. Uns chegam até Jesus e seguem a Jesus, outros Jesus chama, como chamou Mateus na coletoria de impostos, vem, segue-me, uma palavra simples, e Mateus imediatamente largou tudo e o seguiu, imediatamente, não houve demora. Então, nós gostaríamos de entrar nesse texto e falar sobre essa questão de seguir a Jesus. Ali está dizendo, você está vendo lá a parte da Galileia de laranja, você vem para a direita, aqueles pontinhos azuis, para chegar cá embaixo, na parte azul, cá embaixo, para Jerusalém. Eles poderiam vir de forma reta, tranquila, mas tiveram que perder o atalho. E isso mostra que Jesus está testando seus discípulos, mostrando cada detalhe, a rejeição dos samaritanos e assim por diante sobre essa questão. Mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Lucas 9, e nós leremos esse texto e trataremos dessa questão. Eu quero te seguir, mas... E o primeiro versículo que aparece aqui diz assim, olha, eu quero te seguir, mas quero garantias do seu reino. Eu quero te seguir, mas eu quero garantias do seu reino. O verso 57 e o verso 58 fala sobre essa questão. Diz assim, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, verso 58, as raposas têm as tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar ou reclinar a cabeça. O texto aqui, meus irmãos, passa algo do reino animal, aves, raposa, mas essas expressões aves e raposas têm a ver com a questão política da época em que Jesus vivia. As aves e a ave principal, a águia, era símbolo do Império Romano, um império que dominou praticamente todo o mundo conhecido, um império que dominou por anos e trouxe a sua forma de viver, a sua forma política, a sua forma de pensar. Era um império conhecido no mundo inteiro e respeitado no mundo inteiro.
Mas também na Galiléia e na região ali da Palestina, nos tempos de Jesus, havia o tal de Herodes, e todo mundo ouve falar de Herodes, né? Tetrarca, Antipas, várias classes de Herodes. E esse Herodes é interessante, ele era de uma linhagem de um povo chamado Idumeu. O Idumeu, ele era uma mistura de povo hebreu com povos do Egito, egípcios. Alguns dizem que os idumeus vieram da linhagem direta de Ismael. Então, os idumeus eram meio que primos, parentes do povo judeu, mas não eram judeus. E, portanto, faziam algo a seu bel prazer, reconstruir um templo para poder ficar de boa com os judeus, ficar de bem, mas fizeram outras coisas que desagradavam ao povo judeu. Então, havia um império romano, com seu poder superior, havia um império, um reino local, que era o reino de Herodes dos idumeus, e o povo judeu vivia debaixo dessas duas autoridades, vivia debaixo desses dois jugos. Então, esse homem, quando vem e chega até Jesus, dizendo que quer seguir a Jesus para onde quer que fores, Jesus lê o seu coração, Jesus lê a sua mente, ele tem poder para isso, lê, faz a leitura, e talvez esse homem, quando chega até Jesus dizendo que iria segui-lo, talvez ele estivesse pensando no Messias e no formato do Messias que os judeus, que a maioria dos judeus estavam esperando naquela época. O que era então esse Messias dos judeus? Era um libertador do povo, um libertador que faria que os judeus saíssem do Império Romano, saíssem desse jugo de império, saíssem do poder dos Herodes, né, e do poder daquele reino ali local, e então a nação judaica seria uma nação independente, com governo próprio, com as suas leis próprias, com toda a liberdade. Judas era zelote, e os zelotes faziam parte desse grupo, dessa denominação judaica. Era um grupo que estava juntando dinheiro, estavam se armando, armas, para poder reconquistar Jerusalém, reconquistar a Galiléia, reconquistar o reino que pertencia por direito, seja na Bíblia, seja naquele momento, o seu próprio território, a sua própria nação, e dizer assim, agora essa nação é nossa. Judas, então, entra ali com esse propósito. E é interessante que Judas, em João, no capítulo 12, recrimina quando aquela mulher chega aos pés de Jesus e lança um óleo preciosíssimo, preciosíssimo e caríssimo, que significaria, nos tempos de Jesus, 300 denários, o equivalente a 300 dias trabalhados no ano. Imagina seu salário de 300 dias, é um valor alto. Por mais simples que seja, mais barato que seja, é um valor alto. Então Jesus reprime Judas e diz, olha, o seu desejo do coração aqui não ele fala, Judas fala para Jesus, olha, esse dinheiro, esse perfume, se ele fosse vendido e dado aos pobres, salvaria tantos pobres da fome e da miséria. Um discurso lindo, maravilhoso. E muita gente está aí com a política falando isso aí, inclusive esse ano. Vamos resolver os problemas dos pobres esse ano. Esse ano vai ser diferente de todos os tempos. Agora vai entrar um gestor, seja lá em qualquer esfera da sociedade, e vai resolver o problema da pobreza no Brasil. É sempre esse discurso, de 4 anos, nacional, municipal. E Judas disse, não, esse dinheiro resolveria o problema da pobreza, ou parte do problema. E Jesus diz, primeiro, que havereis pobres entre vocês. E Jesus sabia que Judas não estava preocupado, como o próprio autor João, naquele texto, fala, Judas não estava preocupado em alimentar os pobres. Judas estava preocupado em pegar o dinheiro e colocar na causa dos zelotes. Muita hipocrisia que há quando se fala em política e dinheiro. Não estou dizendo que não se deve ajudar os pobres, não é essa a questão. Mas muita gente vem com esse discurso que eu vou ajudar os pobres, que eu vou salvar o povo da pobreza, mas na hora H não é assim que funciona, não é assim que acontece. Essa pessoa se enriquece e o pobre continua desamparado. Mas esse homem tinha toda uma característica de seguir Jesus. Eu quero te seguir, eu quero te servir. E é interessante que ele não coloca nenhum impedimento inicial. Dos 3 homens que aparecem nesse texto, esse homem é o que chega já disposto a tudo. Mas Jesus, já lendo o seu pensamento, a sua intenção, ele diz, olha, o meu reino não é um reino privilegiado nesse mundo. O meu reino não vai conquistar o Império Romano e ganhar do Império Romano. Inclusive, ele vai ser perseguido pelo Império Romano.
O meu reino não vai ter nenhuma garantia de terra em Jerusalém, ou na Galiléia, ou em qualquer lugar do mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é eterno. E é através da justiça, da verdade, do amor e do reconhecimento de Jesus como rei. O meu reino não é deste mundo. Muitos judeus e cristãos foram mortos por Nero e depois em outros imperadores, porque apesar de Roma dar a liberdade religiosa, a tolerância, melhor dizendo, tolerância religiosa, para que os povos na sua religião praticassem de uma certa liberdade, mas quando o cristão dizia que não poderia adorar outro rei senão ao rei Jesus, então havia um problema, porque o imperador tinha que ser adorado. O imperador romano era a visão de um Deus naquela época, era uma visão deificada, era Deus. Então, quando os cristãos negavam que o imperador romano fosse um Deus, isso gerava problemas para ele. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um autor chamado T.W. Manson pontua que as aves do céu são os reinos dos gentios. Então, o significado dessa expressão pode ser todas as pessoas que se sentem na casa de Israel, exceto o verdadeiro Israel. Todas as pessoas que dizem ser, naquela época, da casa de Israel, não desfrutavam de um reino próprio, de um governo próprio. Esperavam um reino que chegaria e venceria romanos e o Império Herodiano e o povo, o Império Romano e o reino de Herodes, o reino da Galiléia. As aves dos céus e os senhores romanos, as raposas, os intrusos idumeus tornaram a posição segura, ou tornariam talvez a posição segura. Então eu quero servir a Jesus, mas quero viver num reino de paz, num reino de amor, num reino de tranquilidade, em que eu posso ser cristão, e quero até, e muitas das vezes os cristãos têm esse desejo de impor o cristianismo como religião oficial, como solução para os problemas da política. Colocamos candidatos evangélicos lá e achamos que eles vão resolver o problema. Infelizmente, até agora, a grande parte, muitos deles nos decepcionam. Quando vem com esse discurso, não, que vai ser diferente, e coloca a religião na frente, decepciona. Hoje existe teologias e pessoas querendo trazer o reino de Jesus através da política de Estado. Uma dessas teologias é a teologia da libertação, que disse que o reino de Jesus tem que ser instalado aqui e agora. Vamos instalar o reino de Jesus. E para isso, nós vamos vencer a política, nós vamos ganhar o poder, vamos tomar o poder e vamos colocar o cristianismo ou o reino de Deus através desse mundo. Mas Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Para que a gente vai tentar resolver essa questão aqui? Não é deste mundo. E assim por diante. Outros grupos entendem que se não tivermos um político evangélico, então nós estaremos perdidos, estaremos desamparados no que tange a política. Os discípulos de Jesus que andaram com Jesus, exceto o apóstolo Paulo, que viu a Jesus e por isso ele foi considerado apóstolo, morreram da seguinte forma, eu vou falar para vocês, vai ser projetado. Mateus foi morto à espada na cidade de Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria e Egito até expirar. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi metido na caldeira, foi colocado numa caldeira de azeite a ferver em Roma, mas escapou ileso e morreu em Éfeso. Foi o único que morreu, como diz o ditado, de morte morrida, de velhice. O único. Tiago Maior, segundo o testemunho da Bíblia, foi degolado em Jerusalém. Felipe foi enforcado de encontro a um pilar em Herápolis, na Frígia, Ásia Menor. Bartolomeu foi esfolado vivo por ordem de um rei cruel. André foi crucificado e da cruz pregou ao povo até morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Ele tinha que ser de cabeça para baixo. Ele não tinha essa dignidade toda. Paulo foi decapitado em Roma, também durante o reinado de Nero. Será que estamos dispostos a seguir a Jesus? Será que estamos dispostos a seguir a Jesus? Mas aqui nós temos um outro personagem, um outro diálogo nessa parábola. E diz assim, eu quero te seguir,
mas preciso cumprir o que manda a minha cultura. Verso 59 e o verso 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Nós temos aqui um exemplo e vários exemplos. Um autor muito conhecido chamado Kenneth Bailey mostra a Bíblia e as parábolas de Lucas do perfil do Oriente Médio, porque às vezes a gente lê o texto, a gente olha muito do nosso perfil ocidental. Ele traz até algumas outras traduções orientais, que a ideia de sepultar aqui não é que esse homem está passando naquele momento, e naquele momento, exato momento, o pai dele está sendo sepultado. Não é exatamente isso que o texto quer dizer. Sepultar o pai aqui é a tradição da paternidade no Oriente Médio, que seria o quê? Eu vou viver com meu pai até que eu possa sepultá-lo. Eu vou trazer aqui algumas das outras traduções que diz assim, olha, tá no outro texto, mas eu vou só para exemplificar algumas questões aqui interessantes. Exemplo de paternidade e liderança no Oriente Médio. Um cumprimento de um senhor para o jovem no Líbano, tem um senhor de idade, um jovem, e esse senhor estima esse jovem de uma forma especial. Ele, no seu idioma, diz assim, você me sepultará, meu filho. Ou seja, você vai me respeitar como seu pai, ou respeitar a minha idade, e você me sepultará, porque será uma honra tê-lo como um filho, mesmo que não seja filho de fato, naquele momento. Na Síria, quando um filho se rebela contra a autoridade do pai, o pai diz assim, você quer me sepultar? Ou seja, se você está se rebelando a mim, você está me matando, em outras palavras. Você está negando a minha autoridade paterna, e por isso você está me sepultando. Em alguns lugares também do Oriente Médio, quando alguém decide sair do país e ir para outro país, o agente da imigração faz uma seguinte pergunta, você vai cumprir o dever de cuidar dos seus pais e depois pensar em emigrar, e depois pensar em sair? Ou seja, você vai fazer qualquer coisa, ou fará qualquer coisa depois que seus pais falecerem? Porque as ordens do pai e da mãe são muito importantes e muito preciosas e seguidas naquele contexto, seja no tempo de Jesus, seja nos dias de hoje. Alguns relatos dizem que no Oriente Médio também, se um engenheiro, um exemplo interessante, um engenheiro, um médico, uma pessoa de respeito de 40 anos de idade, seus pais estão vivos, ele está morando na capital, e os seus pais estão morando numa aldeia lá no interior, ele decide mudar de lugar para trabalhar, olha só, né? Não é algo excepcional não, eu quero sair de um hospital e ir para outro, quero sair de um setor de trabalho e ir para outro, ele vai até o pai e pede permissão para fazê-lo. Veja, e é muito bonito, eu não estou dizendo que isso aqui é errado não, tá, meus irmãos? Não estou dizendo que isso é errado não, isso é muito bonito no Oriente Médio. Mas Jesus está pedindo algo a mais daquele servo. Ele está pedindo que, olha, esqueça tudo o que você tem a propor e me segue. Lembra de Mateus que eu falei no início da pregação? Mateus imediatamente seguiu a Jesus. Imediatamente. Os pescadores que eu falei da rede social, das redes, largaram suas redes e foram até Jesus. Não cumpriram nenhuma cerimônia, nenhuma formalidade. E às vezes a gente coloca tanta coisa, tanto empecilho para seguir Jesus. Olha, Jesus, primeiro eu vou fazer minha faculdade e depois eu vou te seguir. Olha, Jesus, primeiro eu vou arrumar um emprego bom, bacana, e quando eu estiver bem no meu emprego, eu volto para te seguir. Olha, Jesus, eu sei que o Senhor tem um chamado na minha vida, mas eu vou fazer isso depois que eu criar os meus filhos, que é algo bacana, legítimo. Só vou te seguir depois disso. Depois que eles estiverem criados, em condição, não estiver mais andando para cima e para baixo, fazendo bagunça na igreja, então eu vou voltar para a igreja e aí eu vou poder te servir. Quantos relatos nós temos, meus irmãos? E até no judaísmo tem. Eu ouvi de um judeu que se converteu ao cristianismo, dizendo que a sua família faz da seguinte forma, eles colocam no jornal uma nota de falecimento daquele filho. Aquele filho, quando se converte, ele morreu, sepultar. Ele é falecido para os judeus. Um pastor assembleano chamado Hidecaso Takayama, eu me lembro disso, criança, ouvindo o seu testemunho, ele de origem oriental, japonês, né, de origem japonesa, os pais também o abandonaram completamente quando ele abandonou a sua fé e seguiu a Jesus. Desrespeitou os pais. Se fosse seguir aquela cultura, ele deveria primeiro esperar que os pais falecessem
para depois seguir Jesus. E é algo bonito, algo legítimo. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Êxodo 20, verso 12, está lá. Mas então, Jesus pede prioridade no seu reino. Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Aqui eu vou parar só um instante para fazer uma observação, e a gente tem que ter muito cuidado. Eu posso falar aqui com tranquilidade que isso aqui não acontece aqui, mas tem acontecido nas igrejas ao redor do Brasil, e tem se muito falado nessa conversa, que eu acho um pouco exagerada, a tal da paternidade espiritual. O que é paternidade espiritual? Mas antes de falar de paternidade espiritual, isso não significa que o pastor não tem liderança sobre a sua vida. Não significa que o pastor serve para te cuidar, está ali para te cuidar, e que você tem que estar na igreja prestando contas não somente ao pastor, mas à igreja do Senhor Jesus. Tem gente também que quer viver, e até uma reação a isso, uma reação um pouco legítima, pessoa que se frustrou com alguns pastores, e aí diz assim, agora não vou dar satisfação a mais ninguém, vou viver meu caminho, vou ser desigrejado, e assim por diante. Isso é um exagero, uma reação ao que acontece com a tal da paternidade espiritual. Paternidade espiritual é o cara que diz assim, olha, sou seu pai espiritual agora, sou seu pastor. E aí, tudo que você faz, você tem que pedir a ele. Há casos de pessoas que, até para um emprego novo, pede permissão ao pastor, o pastor pode liberar ou não. E sim, o emprego não tem nada demais, tá, gente? Não é um emprego que realmente ofende, um emprego no sentido de haver problemas. É tudo que a pessoa faz, tem que pedir ao pastor. Isso é um exagero. Está chegando aqui na nossa região também isso. Nós devemos ter cuidado, porque Jesus requer que Ele seja o nosso Pai ou um Deus amoroso. Ele não precisa de ninguém para ficar cerceando a gente. E às vezes essa paternidade espiritual que começa como algo bacana, como um líder espiritual, que quer te discipular, que quer te fazer caminhar com Ele, inicialmente é algo muito saudável, mas vai se transformando em algo horrível, em algo tóxico. A expressão que se usa muito hoje é isso, tóxico. E que a pessoa não tem mais liberdade nem para respirar. Tudo tem que fazer, tem que pedir ao pastor. Isso aí já é um exagero. E pessoas manipulam outras pessoas, distorcem a palavra de Deus, distorcem o reino de Deus, que é muito maior do que essa pessoa, por algumas coisas pontuais. A gente ouve alguns relatos no YouTube, você pode procurar, de pessoas que têm um ministério lindo, mas ficaram escravizadas por conta desses tipos de pastores que acham que dizer qual a cor da camisa ou o creme dental que a pessoa deve usar, isso é ser pai espiritual. Então devemos ter cuidado com isso. Mas mediante essas questões todas culturais, nós estamos dispostos a seguir a Jesus? Outro caso aqui, e o terceiro e último caso que Jesus confronta, diz assim, eu quero te seguir, mas vou pedir para quem tem mais autoridade do que você. Parece estranho, né? Está o próprio Jesus, mas tem alguém com mais autoridade que Jesus? Tem. O texto vai sugerir isso. Acompanhe comigo no verso 61, diz assim, olha, ainda outro disse, vou seguir-te, Jesus, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto no reino de Deus. Outra palavra muito interessante aqui, é a palavra despedir. No nosso contexto ocidental, despedir é ir embora. Gente, eu estou indo aqui, vou seguir a Jesus, tá? Valeu, foi bom estar com você, mas estou indo embora. Mas despedir no contexto oriental é pedir permissão para ir embora. Não é apenas despedir. Eu me lembro, e rotineiramente a gente passa, quem esteve nas casernas militares, a ideia de quando você sai de uma autoridade, de uma sala de uma autoridade, ou da presença de uma autoridade, você pede permissão para se retirar, permissão para sair. Nesse contexto do Oriente Médio, numa visita rotineira que você faça na casa de alguém, você pede permissão para ir embora. É algo simbólico, a pessoa não vai te proibir de ir embora. Da mesma forma que, na maioria das vezes, no quartel, você faz algo respeitoso, mas ele não vai negar a sua saída. Mas você pede permissão para sair da casa de alguém. Você foi na casa de alguém, foi tomar um simples café, e quando vai embora, você pede permissão. Essa é a forma de se despedir
no Oriente Médio. Então, nós podemos ver uma tradução no texto, no siríaco, da igreja da Síria, que diz assim, olha, deixa-me primeiro expor o meu caso aos da minha casa. Ou outra tradução que diz assim, deixa eu primeiro fazer os arranjos para os de casa. Então, era uma espécie de pedir permissão. O mesmo que você, num curso, volta para a sua casa para ver com seus pais se era isso mesmo. É mesmo que você já está lá na faculdade, você já está num curso de formação, e não, eu vou lá em casa perguntar se era isso mesmo que eu deveria fazer, meus pais. Desconsiderando que a gente não tem telefone, celular, vai ter que voltar primeiro. Mas você já está no curso, já está fazendo o curso. Não, mas eu tenho que voltar e perguntar e pedir permissão. Jesus traz a figura do agricultor, a figura do arado. E eu acho que essa foto vai ser exibida aí de um agricultor na Etiópia, usando uma forma de arado mais simples possível, dos recursos mais simples possível àquele homem. E é interessante que eu pesquisei num comentário e fala dessa mesma forma. Se você olhar na figura, está um homem segurando com a mão esquerda o arado e com a mão direita, não aparece muito bem na foto, ele está segurando o boi. Isso faz todo o sentido. Quem já arou a terra dessa forma aí sabe que qualquer deslize, qualquer desatenção, você sai do sulco. O sulco é aquela região onde ela vai ser regada, vai ser plantada. Se falou até hoje sobre semente, né? Que a semente depois será jogada e ele iniciará uma nova plantação. Jesus está falando sobre isso, sobre segurar a mão no arado. Um comentarista chamado Joaquim Jeremias, muito conhecido sobre os seus comentários, as suas parábolas, ele fala sobre esse arado aí. E ele diz qual é a sua função, o arado, a sua função na agricultura, mas ele encerra dizendo o seguinte, se o arador olhar para os lados, um novo sulco, uma nova linha, é aberto fora da linha original. Desta forma, quem quiser seguir a Jesus, precisa estar resolvido a quebrar todos os laços com o passado. Todos os laços com o passado. O Talmud, uma literatura rabínica no período interbíblico, uma espécie de comentário da Torá, ou do Antigo Testamento de uma forma geral, fala da relação do pai e filho, mestre e discípulo, como uma relação eterna. Aqui no Brasil, no Ocidente, a gente faz um cursinho, encontra professor, semana que vem muda de professor, mas mestre e discípulo aqui é algo eterno, é algo forte, é algo que você carrega para a sua vida toda. Quando você passava pelo discipulado no mundo judaico, aquele homem acompanhava na sua vida toda, e ele era seu mestre, ele era o seu mentor, e ele dizia o que você deveria fazer ou não. É uma relação entre pai e filho, é um discipulado. Eles são considerados um só indivíduo. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Jesus, para resolver essa questão do pai e da mãe, na sua infinita sabedoria e conhecimento, Deus, Filho, ele diz em Mateus, no capítulo 10, do verso 37 ao 39, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, olha, seguir, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. E aqui eu não estou mandando ninguém desrespeitar pai e mãe. Pelo amor de Deus. Tá? Se tem alguém aqui mais novo, não é isso. Não é rebeldia contra pai e mãe. Interessante que meu pai, até nos dias de hoje, sempre que eu posso, estou lá, ele ora por mim. E oração sempre muito bem-vinda. Oração de pai, peço bênção. Ótimo. Mas ele sempre usa a seguinte expressão, olha, depois de Jesus, você é meu grande amor. Agora tem a neta agora é o grande amor, né? É o grande amor da minha vida. Depois de Jesus, eu amo muito a sua mãe também. Depois de Jesus, eu amo algo. Percebe a diferença? Ninguém está mandando você deixar de amar o seu pai ou a sua mãe. Mas Jesus está pedindo a você nesta noite para priorizar. Você quer me seguir? Então, que eu seja prioridade na sua vida. Um casal de missionários
Casal de missionários norte-americanos. Ficaram 50 anos no campo missionário na África. E geralmente na África não tem lugar bacana. É um lugar ou outro que assim, consiga ter um ar de cidade. Geralmente é um lugar escasso, simples, com dificuldade de recursos financeiros, recursos materiais. E aquele casal enfrentou 50 anos, ouviu o chamado de Deus, ficaram lá 50 anos na África, num determinado lugar. E aí entenderam da parte de Deus que a sua missão estava cumprida, tinham deixado uma igreja, uma escola, um lindo trabalho. Isso há muitos anos atrás. Então, eles decidem voltar para os Estados Unidos e viver o resto das suas vidas nos Estados Unidos, seu país de origem. Então, eles pegam um navio, na época não tinha muito costume do avião, pegam um navio, vão de navio, vão na terceira classe, na classe mais simples, e quando chegam ao porto dos Estados Unidos, tem uma banda esperando, né? Uma banda marcial, várias pessoas com balões nas mãos, coisa linda. Mas só tem um problema, eles descobrem que aquilo ali não é para eles. Aquilo ali era para um outro casal, uma outra pessoa, uma outra celebridade que estava chegando nos Estados Unidos. Quando eles descem, já não tem mais banda, não tem mais gente esperando, não tem ninguém esperando aquele casal no cais. E o marido fica revoltado, fica chateado, começa a reclamar, começa a falar algumas coisas. Eles chegaram em casa, se acomodaram, e o marido disse assim, olha, eu vou para a rua dar uma volta, para andar, e você ora o seu Deus aí e diz, para que nós ficamos lá 50 anos no campo missionário, para a gente voltar aqui para os Estados Unidos, não tem nenhum abraço de um irmão da igreja. E aí a esposa dele ora, e ele volta para casa, e a esposa dele dá a seguinte resposta. Ele pergunta, falou com seu Deus sobre o que recebemos em troca de ficar 50 anos no campo missionário? Ela diz, Deus disse, ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Estamos dispostos a seguir a Jesus? Sim ou não? Depois dessa palavra. Estamos dispostos a deixar algo que nós amamos, que em outras pregações eu sempre comento sobre o falso ídolo, algo que a gente ama demais e vira um ídolo na nossa vida. Um carro, uma casa, uma família linda, que é bênção, pai e a mãe. Será que nós estamos dispostos a seguir a Jesus? De fato? A nossa casa é aqui, nesse lugar? Onde é a nossa casa? Onde é a nossa morada? Onde nós receberemos o galardão? A Bíblia fala do galardão. É aqui na terra? É neste mundo? A gente está aqui esperando os aplausos desse mundo? Parabéns, olha, que pessoa boa. Ou nós estamos aguardando o galardão celestial que nos está preparado. Você está disposto a seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Essa mensagem fala muito ao meu coração, porque em vários momentos da minha vida eu tenho dificuldade de aceitar o chamado de Deus. Vários momentos. E em vários momentos da minha vida eu sou humano igual a vocês também. Eu sinto vontade de parar, de desistir. Não é mais isso que eu quero fazer ou que é a vontade de Deus. Eu acho, vou primeiro fazer outras coisas que são importantes para a sociedade. Eu quero transformar o mundo, eu quero me envolver e transformar a sociedade e diminuir o problema da pobreza, diminuir a desigualdade social, que é algo lindo. E quem faz isso merece um aplauso. Quem faz de coração aberto. E é tarefa do cristão também, da igreja do Senhor Jesus. Nós fazemos algo para a sociedade também. Uma igreja relevante, uma igreja transformacional, segundo Sérgio Queiroz, um pastor lá da Paraíba. Mas é isso mesmo? É esse o seu e o meu chamado? É primeiro fazer a nossa vida, sermos egoístas, vivemos a nossa vida para depois, no final da vida, eu vou te seguir. É muito comum a gente ouvir isso. Não, quando for um pouquinho mais... Pastor Silvio sempre fala sobre isso aqui no púlpito. Olha, quando for mais velho, eu vou te seguir. Agora eu vou curtir um pouquinho minha vida, eu sou jovem. Tenho uma saúde pela frente. Vou deixar para ficar mais velho. Quando tiver mais velho, sabe? Bem velhinho. Mas bem velhinho mesmo. Já tiver com plano SAF em dia, com caixão me esperando. Agora vou trabalhar para Jesus. É isso mesmo que Deus espera de nós?
Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Meus irmãos, se há alguém aqui que ainda não segue a Jesus, levante a sua mão, abra o seu coração. Se você entendeu essa mensagem, vem aqui à frente, fique à vontade, me procure depois do culto.